Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, e você? Estamos aqui. Que bom. Missão. Eu tenho feito essas lives um pouco para trazer, eu chamo de um outro mundo, que a ideia é trazer coisas que não existem e coisas que não interessam a ninguém. Né? Não tem muito objetivo de ficar famoso, né? Tá Mas é ótimo. importante que existam esses espaços. Olha lá, o Gilberto Quimente entrou. Então, você me ouve bem, né? Eu estou te ouvindo bem. Tá bom. Então é isso. Então a ideia é a gente falar um pouco desse caminho, dos exercícios da vida cotidiana. Uhum. Eu, desde que eu fiz os exercícios com o Padre Reiros, nos anos 90, né, sempre foi a minha modalidade favorita. Quer dizer, eu adorava fazer os retiros lá com o padre, aquele americano, que morava em Itaici. Esqueci o nome dele. Geraldo. Fineira. Geraldo Fineira. Eu gostava de fazer os dele, que era personalizado, né? Mas eu sempre gostei mais desse estilão, assim, mais personalizado e menos grupão. Uhum. Então, é, eu fiz com o Spencer, aquele de fichas ainda. Lembra os retiros de Sim. ficha? VVC em fichas. É, que tinha um caderninho laranja e outro caderninho verde, né? Uhum. Hoje em dia tem muitas outras possibilidades, né? Uhum. De outros autores e tal. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouco da experiência dos exercícios da vida cotidiana, né? Que a gente viu agora nos últimos anos acontecendo, com acompanhamentos pela internet, essa nova metodologia, né? Que eu acho que está sendo explorada ainda, né? Não chegou ainda. Né? Não tem um consenso de qual é o melhor jeito de se fazer, né? Não. É uma, Como é que é o que existia, o que existe, o que está para se fazer. é um avanço, né? Assim, hoje, acho que se eu pudesse dizer que com a pandemia, ou nas últimas 4 edições dos exercícios do EVC, que a gente chama, na vida cotidiana, né? No dia a dia, foi avançando numa estrutura de que, primeiro, se antes você tinha no presencial uma escuta frente a frente, né, sem interrupção de outras pessoas, agora você tem a escuta via internet, mas que às vezes você não sabe o que está acontecendo ali naquele espaço onde a pessoa está, em que lugar que ela está, às vezes, né? A gente tenta aproximar o máximo possível de que seja um lugar tranquilo e tal, né? Então, assim, se falar em evolução, crescimento, esse pior é melhor, né? Teria que fazer uma outra análise, teria que aprofundar um pouco mais, né? Teria que fazer, sei lá, uma pesquisa, mas, de maneira geral, há um avanço em oferecer uma modalidade de exercício no cotidiano. Né? Se em outro tempo tinha fichas, tinha caminhos com fichas, né? Mas você voltava para aquela questão do tete-a-tete, do frente a frente, né? Conversar com alguém acompanha você. Hoje continua, só que agora a gente está falando de uma coisa mais um tete-a-tete, nós estamos aqui tete-a-tete, mas entre nós tem uma distância muito grande, né? Não posso sentir o seu cheiro, não posso sentir aí talvez as emoções que estão ali perto ou que está acontecendo com você. Não que isso seja o mais importante, né? Mas hoje a gente pode dizer assim, nossa, crescemos muito nesses 4 edições dos exercícios do EVC, né, ou dessa experiência chamada EVC, Exercício na Vida Cotidiana, que nos ajudam um pouco a compreender
a nossa própria história, compreender a história de Inácio, mas também de dar fazer um percurso que me ajude a também olhar para a vida e falar, posso incluir, posso agregar no meu cotidiano um tempo de intimidade com Deus, de intimidade com o Senhor, de intimidade consigo mesmo, né? Então, consigo mesmo. Então, isso, esse depois da pandemia ou os exercícios agora na vida cotidiana. Em outros tempos se chamava um retiro fechado, né, que você ia para um lugar e lá fazia os exercícios, mas já começava a dar nuances dessa experiência, né, o padre Maurice Giuliani, que era um que, né, escreveu sobre isso, tinha várias também falado sobre essa questão dos exercícios, e fazer esse percurso, mas claro que a pessoa modifica de forma diferente do que aqueles retiros fechados e aquele retiro que é online, né? A gente vê, às vezes, o testemunho de muitas pessoas que falam assim, nossa, não me dei conta, não me dei conta da mudança, ou então a pessoa fala assim, não, eu preciso fazer mais para aprofundar mais, né? Às vezes a pessoa passou por uma etapa daquele lugar de forma diferente, né? Então, eu entendo que há uma evolução, né? Há pontos, elementos que fazem com que você faça assim, nossa, como isso ajudou a tantas pessoas, né? Como isso colaborou para que a pessoa tivesse uma vida espiritual mais integrada ao cotidiano da vida, né? Do que fazer sair de casa, se retirar e fazer um retiro. Fazer uma experiência de silêncio lá num lugar. Claro, tem muito mais possibilidade de acontecer mais coisas no sentido de busca, de compreensão da sua própria vida, mas também se deu conta de que é possível também na vida cotidiana, que é possível fazer esse percurso, né? Então, porque eu lembro do início dos exercícios, que ele fala sobre aquela que tem lá no início, que ele fala assim, tem gente que não consegue o tempo para se parar acho que é 5, né? Anotação 5. sim. Tem gente que não consegue parar, então essa pessoa tem que fazer na vida cotidiana. Então é uma modalidade que existe desde o tempo dos primórdios dos exercícios espirituais, né? Começou... Até tem a história que fala que o Santo Inácio ia acompanhar várias pessoas, né? Sim, ele ia em busca das pessoas, seja, acho que depois que a experiência, ele ter feito a experiência, ele vai dar os exercícios a muitas pessoas. Então, era um porta a porta, vamos dizer assim, né? Procurava as pessoas para dar os exercícios. Não tinha essa modalidade fechada, né, dentro de um espaço. Mas ao longo do tempo foram aparecendo tantas pessoas que começou, e outros jesuítas, ou aqueles que estavam em volta dele, também foram se trabalhando nesse sentido de receberem os exercícios e, ao mesmo tempo, darem os exercícios de aonde estavam, onde iam. Então, se você falar a origem dos exercícios, está aí nessa experiência de Inácio, mas nessa experiência frente a frente, né? De buscar as pessoas e escutar as pessoas no seu lugar de trabalho, no seu lugar de vida, no seu lugar de família, né? Então, era assim, era essa... tinha esse aspecto, né? Da experiência dada no cotidiano, né? Sejam pessoas que estavam em busca da sua vocação, sejam pessoas que estavam em busca de uma compreensão da vida, né? E os exercícios vinham, de certa forma, de encontro, né? Com essa experiência, né? Ao encontro dessas pessoas, né? Não de encontro, mas ao encontro dessas pessoas para fazer uma experiência, né? E Inácio fez essa experiência
de dar os exercícios. E hoje, acho que comparo também hoje, muitos dos acompanhantes são acompanhantes, mas ele ultrapassa o acompanhamento, porque ele também é aquele que dá os exercícios, né? Então, há essa diferença, porque, por exemplo, você vai para um lugar, se é um espaço, você vai ser acompanhante, você só acompanha, né? Mas essa do que dá os exercícios, que oferece os exercícios ao outro, né? E muitos dos que dão os exercícios também acompanham pessoas, né? Mas essa experiência de que você se dá conta de que eu não somente acompanho, mas também estou dando os exercícios, né? Acho que você também já passou por isso, né? Quantas pessoas você acompanha e você fala, não, eu vou ajudá-la a fazer um percurso dentro dos exercícios. Parte da experiência pessoal para uma experiência maior, né, que a gente fez, mas não fica no pessoal, porque os exercícios é justamente para mais, né? Até porque eu percebi, por exemplo, com pessoas que eu acompanhei, que teve gente que seguiu, mas teve um momento que parou. Por exemplo, eu sinto que tem muita gente que para na hora de experimentar a ressurreição. Eu acho que a pessoa está tão aleluiada de ter passado pela terceira semana, né, que aquele finalzinho, acho que todos retiram, acontece isso, mas eu achei que nos EVCs não fosse acontecer, mas eu tenho percebido que chega aquele finalzinho, né, aí tem si, por exemplo, todo mundo está preocupado em comprar livro, entendeu? Ir na livraria e não sei o quê, e pegar o telefone de quem conheceu e tal, né? Fazer aquele network, né? E eu sinto que às vezes se perde esse finalzinho, né? Eu percebo que nessa experiência dos exercícios da vida cotidiana, algumas pessoas que eu acompanhei não chegaram na experiência, essa experiência que a gente pula nela para conseguir entender o mistério da terceira semana. O mistério da morte e a ressurreição, né? Que a gente vai ver a fé, a piedade católica nos apresenta uma fé que vai meio que até a Sexta-feira Santa, né? No domingo a gente já não está tão animado mais com a ressurreição, né? No máximo tem uma turma que gosta daquela celebração mais demorada lá do sábado, mas às vezes já fui ontem, não preciso, hoje é missa de ressurreição. Então, a gente tem na nossa cultura, talvez por causa da piedade cristã que sustentou a fé do Brasil todo esse tempo de dominação dos portugueses, né? A gente não tem essa cultura, mas eu não sei se tem alguém no mundo que tem. Porque esse salto do mistério da morte para a ressurreição, ele é um salto bem difícil, né? Eu não sei se acontece, se você sentiu, não com as pessoas que você acompanha, porque seria indiscreto, mas se dá para a gente dizer que esse é uma coisa que a gente demora um tempo, né? Eu acredito, Marcelo, que assim, claro que a experiência, ela não se resume ao tempo que você fez, né? Ela começa ali, talvez, com vários elementos, talvez elementos frágeis em diversos pontos, seja, por exemplo, na formação cristã, ou seja, na formação de elementos, de questões filosóficas, teológicas da fé cristã, talvez dificuldade mesmo de
fazer essa experiência espiritual, por assim dizer, né? Então, acredito que isso tem um pano de fundo, né? Então, a pessoa adentra a experiência num tempo. Depois, se ela vai aprofundando, seja com o estudo, seja com fazendo outras experiências dos exercícios, né? Ou eu penso por mim, né? Que acho que também é isso, né? O salto vai se dando não só lá naquele momento, ou talvez o objetivo de cada etapa foi atingido naquele tempo, mas ele se transforma ao longo da vida em outros elementos, em outras possibilidades. Vejo sempre assim, que é isso, né? Talvez ele deu conta, expressão, se dá conta fica na segunda semana, tem aquela, né, descobre caminhos, faz uma boa eleição, mas chega no momento, na terceira semana, ou nas dores, né, aí você fala, puxa, aí a pessoa se desconecta, ou às vezes a gente demora a dar o salto, né? Eu lembro da minha segunda para terceira semana, uma dificuldade para dar aquele salto, para chegar no objetivo da terceira semana. Né? Depois fiz outros exercícios em outros momentos, aí falei, nossa, não passei pela... Mas foi difícil, por exemplo, começar, né? Pegar o princípio fundamento, dar início àquela essa dimensão da liberdade, do amor, né? Dessa descoberta de como não ser só de um lado, tomar partido só de um lado, mas isso que pede lá da indiferença, né? De estar aposto, né? Tá o tempo todo atento para o que o Senhor vai pedir. E quando ele pedir, posso tomar esta decisão, posso tomar esta, né? Então, acho que entendo quando você fala que às vezes a gente fica mesmo naquela, isso, da fé cristã, né? Fica num ponto, dependendo do tempo da vida, do tempo que se está, né? Ou do tempo de salto que você chama, né? Eu dei o salto, pronto. Agora não é mais esse ponto, é um outro ponto que eu vou... Por isso essa dinâmica dos exercícios que eu acho que é bem interessante, e às vezes quem vai mergulhando vai entendendo a própria vida, vai entendendo a própria dimensão cristã, né? Então vai dependendo, vai descobrindo que elementos ele tem, que qualidades, que dons, né? Faz um percurso. Claro que talvez para quem acompanha, para quem está dando os exercícios, tem lá a clareza de quais são os objetivos, quais são o que cada etapa ajuda a pessoa, né? Tem pessoas que vai exigir um pouco mais, vai ajudar a pessoa a fazer... Eu fico pensando quanto que, às vezes, a pessoa não tem nem elementos, talvez, de uma vida cotidiana, diária, de oração, Então, quantos elementos aí também faltam, às vezes, né? Não quer dizer que está errado ou que está certo, não é um juiz de valor nesse sentido, mas aí vem muito da paciência de quem está dando os exercícios, vai muito da experiência interior de cada um, né? Eu acredito um pouco nisso. Então, às vezes a pessoa escolhe, né? Acho que, claro, tem as marcas, talvez, negativas, por assim dizer, da nossa própria catequese, né? Que às vezes pode ser que a gente, em algum momento, né? E eu vi muito, por exemplo, na Semana Santa, muitos padres, eu fui em várias celebrações, ou anterior, né, dizendo, não explicando a questão do tríduo, né? Dando essa dimensão, começa na quinta e termina no sábado, então insistiram muito com isso, é uma missa só, não são 2, 3 missas, né? Então insistiu muito isso quer dizer, é um olhar diferente, dizendo, esse tríduo é algo da nossa fé, da nossa experiência, desse mistério, e que ele é contínuo, né? Assim como os exercícios, esse caminho a ser feito, né?
Eu vejo por aí, né? Acho que tem essas... Claro, nem todo mundo vai ver, não estou falando que é para ver assim como eu estou vendo, né? Mas a experiência vai dizendo para a gente elementos significativos, né? Dessa... E eu acho que tem uma outra coisa, que é nem tudo se colhe durante o tempo dos exercícios. Uhum. Porque há coisas que têm que ser percebidas no momento em que você está pronto para perceber elas. Né? Então, se você, por exemplo, você não, eu, né? Eu por conta de eu ser uma pessoa que sente bastante dor, eu tenho uma facilidade de entender, de integrar a dor à minha vida. Mas uma pessoa que vive potência 220 o tempo todo, não vai fazer esse negócio, entendeu? Ele vai ter que ter um momento em que ele vai ser questionado, né? E aí, naquele momento, ele vai ter que mergulhar naquele desafio. Né? No momento da impotência, no momento de... Porque o que eu acho interessante é que a repetição e a viver os exercícios cotidianamente, ou anualmente, ou integrar essa dinâmica dos exercícios na vida, ajuda a gente a integrar os desafios que a vida vai nos dando. Uhum. Quer dizer, na hora que, vamos dizer, que acontece de você, sei lá, mesmo que você não tenha feito nada errado na sua vida, de repente dá um monte de coisa errada, você conseguir integrar aquilo e entender, né, o contexto da vida que você é e o que é a vida. Né? A gente tem muito... A gente não vive tanto nessa gratidão pela própria experiência de viver, né? A gente, a gente tem muita expectativa em cima das coisas. Né? E a experiência de se viver com humildade, de entender que a sua vida e o que você está vivendo é a melhor vida, porque é a sua vida, e não uma vida que não é a sua, né? Mas isso é um processo que eu vejo que os exercícios ajudam bastante, né? E Santo Inácio também vê isso, né? Nas anotações ele fala, né? Ó, tem gente que faz uma boa confissão e manda embora porque desse mato não sai coelho, né? Uhum. E a gente percebe isso também. Durante o acompanhamento eu vejo que essas pessoas vão ficando pelo caminho, não adianta. A gente pode querer, pode repetir, pode mudar o tempo, mas a pessoa não vai, né? É que nem aquela pessoa que faz terapia e na hora que o terapeuta pega ela, agora você não tem mais para onde fugir, agora você tem que resolver o seu problema. Aí a pessoa fala, não, assim, psicólogo não é bom, vou mudar de psicólogo, né? A gente tem muito isso, e a gente é desse jeito, né? Uhum. E acho que, assim, alguns autores dizem que autores e algumas experiências dizem, não, você não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que dá conta dos exercícios, né? Não é no sentido de dar conta, eu falo, não é que eu tenho que cumprir as regras, não é que eu tenho que cumprir um bloco de exercícios e cumprindo esse bloco de exercício, eu, pronto, né? Acho que quando começam os exercícios tem ânimo e generosidade. Eu acho que é muita generosidade, você tem que, né, se abrir a uma possibilidade de uma mudança interna, de uma experiência de que até aquele momento vai causar aí na sua vida. Então, eu acho que as pessoas, acho que Santo Inácio dizia, olha, melhor, né, dispensar essa pessoa porque ela não vai seguir em frente.
né? Porque a espiritualidade talvez dela não seja aquela, ou a espiritualidade, ou aquele modelo de espiritualidade que ela precisa seguir, ela precisa de um outro, né? Por isso eu acho que bonito também a diversidade que a gente tem de outras espiritualidades que nos ajudem a compreender a nossa própria existência. Mas nos exercícios, talvez essa uma possibilidade de uma mudança interna, externa, né? Decisões, eleições, né? E, de repente, cada pessoa é uma imagem, é uma regra, é a fala do acompanhante, do orientador, né? De repente, salta aos olhos. Porque aí, claro, a gente não fica na nossa dimensão racional, né? Somente, porque tem outras coisas que acontecem, tanto no afeto, por isso que o Santo Inácio faz um pouco esse exercício, né? De sair da mente para o coração, do coração para a mente. Então, está sempre nesse jogo interno, né? Então, vou deixar uma pessoa, acompanho aquela pessoa, e vem, claro que aí não é uma análise psicológica, mas também encontra alguém que está acompanhando, que também está lá sendo mexido com a escuta, com aquela... Né? Claro que para nós, talvez cristãos e que vivem o exercício, a graça está acima, né? A graça de Deus vai perpassar esta dimensão, até mesmo no sentido, não é essa a espiritualidade, é essa. E essa, talvez, a nossa fé, né? A graça de Deus supera as nossas limitações, supera a nossa fé, né? A nossa quantidade de fé, se a gente quiser assim dizer, né? Supera as nossas experiências religiosas. Então, dar conta de tudo, não, né? Ele tem um processo ali, talvez, para aqui ou para ali, mas tem uma outra coisa que para os exercícios, né? Assim, muitas pessoas vão fazer os exercícios, às vezes não tem uma vida de oração, de intimidade consigo mesmo, de olhar para si mesmo, né? Então, há uma correria para o externo, então se vê o externo, imagem, toda hora a imagem tem que estar agora atento, todo mundo. Então, você vê pessoas, nada contra, mas, né, tira a foto do prato que está comendo, tira a foto de tal coisa, mas a hora que é para o silêncio, né, aquela interioridade, aí me custa um pouco mais, né? Tem uma certa dificuldade. E aí, às vezes, ele está buscando coisa e entra nos exercícios. E aí, eu mesmo na vida cotidiana, talvez seria um pouco mais fácil, mas nem tanto, porque ele precisa colocar na sua experiência do dia a dia um tempo para aquilo. Né? E ele também tem que integrar o dia a dia dele. Isso. A realidade dos exercícios. Sim, né? sim. Porque a verdade é que quando a pessoa vai fazer os exercícios, ela começa a perceber o mundo de um jeito diferente. Sim. Então, estruturas sei lá, por exemplo, você nunca percebeu que aquele cara mais legal que tem na empresa é um belo machista, entendeu? Que fica fazendo piada dos outros. Então, você vai começando a perceber estruturas de maldade, estruturas de contradições das pessoas, né, na sua vida cotidiana também. Para mim, esse é um dos grandes benefícios dos exercícios da vida cotidiana. No sentido de que ela pega a pessoa no funcionamento da vida dela. Que eu acho que o pós-retiro é muito mais simples. Né? Porque às vezes você sai de uma casa de retiro todo aleluiado, cai no mundão e fala, não, mas eu quero morar lá na casa de retiro. Porque aqui não tem paz, aqui só tem boleto. Uhum. Né?
mas a gente tem que integrar os boletos. No cotidiano. Então, acho que talvez isso seja um ponto muito positivo dos exercícios na vida cotidiana. Uhum. Então, queria só que você falasse, antes da gente passar para o futuro, falar um pouquinho. Você acompanhou esse tempo todo o grupo dos orientadores, não, os acompanhantes e os assistentes. Né? Você tem uma ideia de quantas pessoas já passaram nesse funilzão dos exercícios Que fizeram. através dos EVCs nos últimos anos, não? A gente pode pôr aí mais ou menos umas 800 pessoas passaram, assim, começaram, pararam, de maneira geral, total, né, assim, umas 800 pessoas nesses 4 anos, talvez 200 por ano, um pouquinho mais, né, mas mais ou menos isso, né, e fora o número de acompanhantes, de pessoas que foram e voltaram, né, pessoas que, supervisão, todo o aparato, né, que a gente teve aí nesse tempo, né. Depois nós tivemos um ano, nós tivemos o pré-EVC, né, uma tentativa de antes de fazer o EVC, fazer um pré-EVC, uma iniciação. Agora a gente vai tentar de novo, mas uma iniciação espiritual nos exercícios, né, um pouco mais a partir até mesmo do livro Uma Palavra Nos Basta, né, Nos Basta. Então, foram muitas pessoas que passaram por essa experiência. O retorno, né, de pessoas que avançaram nesta metodologia, foram buscar mais, né, pode dizer aí umas 300 pessoas, né, mais ou menos, foram atrás, engajaram em outros grupos para isso, né, nos núcleos inacianos, nas CVX, né, e foram buscando, foram entendendo esta experiência. Então, se pode dizer que mais ou menos esse número de pessoas. E os 4 anos tiveram suas nuances de diferenças, né? Um pouco mais estruturado, um pouco menos estruturado, mas todos eles havia esse desejo, né? A busca das pessoas, claro, de fazer essa experiência. Claro, depois da pandemia, na pandemia, mais pessoas estavam aí buscando esta experiência, porque chegou um momento que aquilo era uma segurança, um esteio, uma possibilidade de olhar diferente, de mover-se para algo, né, de mudança interna, de experiência de Deus, né, nossa, vou fazer uma experiência de Deus num tempo de escuridão, às vezes, né, de imagens, de vazio, de falta de pessoas, né, então acho que isso cresceu um pouco mais. Foi um imperativo daquele momento. Né? Uhum. Bom, e quais são as perspectivas agora, assim? Porque surgiu no meio disso, não sei se no meio disso, vinha acontecendo de forma ainda separada os retiros temáticos, que foi tentado uma época lá com o pessoal do século XXI, lembra? Foram feitos vários vídeos, você até fez também. Fiz segunda semana. Né? Mas aí eu não sei como é que segue aquela experiência lá, se eles continuam, né? Mas eu sinto. Depois surgiram esses retiros eu sinto uma coisa que a igreja deu uma resposta muito bonita, que é os retiros de Quaresma e de Advento. Eu tenho sentido que isso é uma coisa que tem dado uma resposta positiva. As pessoas esperam pelos retiros, né? E elas curtem participar. Ainda que sejamos poucos, ainda que, né, não seja uma coisa para todo mundo,
Olhando um pouco do nacional, assim, tem o que está se pensando para o futuro? É uma questão assim, bem interessante, porque talvez não tenhamos online, isso ainda não é um fechamento, assim, né? Talvez não poderia dizer nesse sentido de não vai ter, né? Mas essa perspectiva da gente mudar esta modalidade, mudar nesse ano uma forma diferente de continuar o EVC, né, online, mas como coordenação, como organização de, assim, aonde acontecer o EVC, a gente apoia no sentido de indicar uma acompanhante, e você fazer na sua região, fazer presencial. Se não há possibilidade do presencial, a gente ter alguém que pode fazer no online, né? Mas não ter uma data assim fixa, vai ser de abril a junho. Não, pode acontecer em qualquer momento. E também acontecer até mesmo, às vezes, a gente ter que organizar online essa sequência por mês. Mas não, se falar para você assim, está fechado isso, não, porque a gente quer fazer essa experiência mesmo de aonde tem pessoas que podem dar os EVCs, né? Aonde que estão essas pessoas? Como elas podem fazer isso, né? Acho que esse é um ponto. Depois, outra experiência que eu posso dizer com mais segurança, que é, a partir do segundo semestre, a gente ter para a iniciação cristã, a iniciação espiritual nos exercícios. Então, como é que coisas a gente precisa, porque ao longo do tempo, nos exercícios, nessas 4 edições, o número de pessoas que desistem, não está só na pessoa, naquilo que a gente acabava de falar, não é só uma questão, vai agora, não, você não vai continuar, não, né? Agora reza um bom Pai Nosso, uma Ave Maria, e procura a sua espiritualidade, vai, né? Claro que a pessoa que vai se dando conta disso, mas também você, como acompanhante, também vai dizer a pessoa, ajudar a pessoa a fazer uma experiência, que seja também, de certo modo, plausível, né, nesse sentido. Mas essa experiência de iniciação seria importante, é uma outra tentativa dentro do EVC nacional, né, que a gente está acoplado a esse lugar, e aí responder, né, talvez, mais um número de pessoas que queiram iniciar-se nesta experiência, né? E você disse que uma coisa que também não está dentro do EVC nacional, mas está dentro da rede Servir, que é o retiro quaresmal e o retiro de advento, né? Esta unidade de tentar, de certo modo, a gente tem um enorme espaço, um enorme caminho com várias possibilidades para os exercícios. Então, o Padre Smida sempre falava isso, né? Oferece os exercícios, né? Ajuda a oferecer. Quando ele estava no Angetano, vamos oferecer os exercícios. Mesmo depois, como provincial, também ele sempre, né, vai falando sobre fala sobre isso, de a gente vai oferecendo para mais pessoas. Laércio também tem dado muito esse caminho, né, Padre Laércio, nesse sentido de vamos oferecer, né? Mas esse quaresmal e o advento também chamou muitas paróquias, muitos lugares, casas de retiros, todo mundo, né? Claro, daqui a pouco vai pedir um outro passo, que não só fazer os exercícios, acho que todas as comunidades onde se faz, têm tentado justamente faz os exercícios lá, o quaresmal ou o advento, mas qual é a continuidade? Então, de repente, fazer o EVC, fazer o presencial, então, vai fomentando outros, né, final de semana, temáticos, e a pessoa ir buscando L1, L2, L3, L4, EAD lá na
século XXI, né, que está lá. Então, todas essas modalidades, né? Claro que é uma perspectiva, é muito abrangente, né? Mas há um retorno ao presencial, há um esforço de voltar no presencial, né? Não tira, porque tem pessoas que vão continuar né, no online, na internet, e é isso. O que nós vamos oferecer para esses que estão aqui, né? Porque se no presencial já tem lá já tem um percurso e tal, como é que vai ser esta modalidade online? Né? Então, talvez aí precisa de uma rearrumação ou escolher determinados caminhos para que ele se dê conta, né? Para que se dê conta dessa demanda que tem. As pessoas procuram, mandam mensagem, perguntam, vai ter, não vai ter, como é que vai ser, né? E é um pouco essa a dinâmica. Como a gente está tem um fio ligado na rede Servir, então a resposta também é da rede Servir, muitas vezes para com a gente, e a gente devolve também, nós podemos oferecer isto, né? Nós podemos dar isto aqui de exercícios, né? Não sei se é um pouco essa questão que, olhando para o futuro, né? Mas eu vejo com bons olhos tantas e tantas pessoas. Tem tantos grupos se formando também no EVC, né? Em vários lugares do Brasil, pessoas que estão fazendo EVC presencial. Campinas, por exemplo, Brasília, vários lugares estão fazendo o EVC, né, pessoas que estão fazendo na vida cotidiana, só que se reúnem num espaço, num lugar, para partilhar a oração, para partilhar com alguém, pequenos grupos, essa dimensão mesmo comunitária dos exercícios, né? Dessa parte comunitária dos exercícios, que é a partilha, se torna, às vezes, num pequeno grupo, né? Estão na mesma casa, no mesmo lugar, na mesma cidade, né? Que talvez foi nós fazemos, quando fizemos online, fazíamos partilha, fizemos com os acompanhantes online, né? Então dividia-se em grupo, fazia-se em grupo, fez-se em grupo. Essa é uma dinâmica que ajuda muito, né? Que as pessoas também, não só a partilha individual, mas momentos, né, de celebrativos, momentos de pequenas partilhas, seja de um lado ou do outro, de quem estava dando os exercícios, mas também as pessoas que fizeram, né? O ano passado nós fizemos uma celebração, encerrando com pessoas que também faziam os exercícios, né? Ou fizeram o EVC online. Né? Tá. O que eu acho é que está se chegando num equilíbrio desse novo jeito, né? Sim. Porque eu vi, por exemplo, eu acho que a questão dos retiros de advento e de quaresma, eles vão cada vez ficar mais estruturados, organizados, né? Eu sinto que, pelo menos aqui no nosso núcleo, houve muita dificuldade na questão do acompanhamento durante os exercícios. E acho que isso é um desafio acho que é a tal da pergunta de $1 milhão, né? Assim, quem souber responder isso resolve até o problema do Papa Francisco, né? Porque, no fundo, o Papa Francisco trouxe, né, o discernimento para dentro da igreja, né? E isso é interessante, porque ele é questionador. Né? Então, acho que, sei lá, vamos. Como é que a gente pode terminar aqui, acabar a nossa. Né? Quais são os. O que mais se espera? Tem algum spoiler, assim, por onde as coisas estão indo? Não, acho que agora uma outra coisa que talvez pode ser um spoiler é que a gente se
tudo isso, todos esses acontecimentos, ou todas essas modalidades, né, a gente trabalhe a formação de pessoas que possam acompanhar, mas uma formação mais espalhada, mais pessoas sábias, né, os guardiões dessa sabedoria, possa dar elementos, né? Talvez uma coisa que vem crescendo muito é o SEI, que era lá em Itaici, isso é algo pelo Brasil inteiro, né? Essa é uma questão que se fala, se conversa, de algo mais amplo, mas que se dá a nível também formativo, mas de conduzir, deixar os grupos serem, mas é um pouco central, né? Que a gente para que isso cresça, não para que fique grupos muito específicos ali naquele cantinho e tal, e aqueles que estão numa outra caminhada possa ser oferecido a eles, não, tem aqui alimentos para vocês crescerem, né? Eu tenho ouvido, tenho participado nessa dimensão desse crescimento um pouco mais. Acho que um dos avanços é justamente ter alguém que é o secretário da espiritualidade da província dos jesuítas aqui no Brasil e que vai fomentando estas possibilidades, né? Tanto das casas de retiro, dos núcleos inacianos, né, que começou com um grupinho e que avançou, né? Pessoas que querem fazer os exercícios, então vamos dar, pessoas que querem dar os exercícios, pessoas que querem amadurecer um pouco mais. Então, essa preocupação está aí, mas ela não só é uma preocupação, mas já vem nesse crescente, né? Por exemplo, a dimensão de o retiro do advento, leigos, leigas, que vão também ajudando a preparar os textos, os momentos de oração e tal, né? Tantas possibilidades, outros jeitos de falar daquilo. Então, acho que é um avanço com o nosso começo da conversa, mas também essa coisa que está acontecendo e que em algum momento a gente vai ver claramente isso, né? Vai ver falar disso, esses nomes, essas coisas vão aparecendo para nós, né? Porque eu acho que também está começando a ter uma integração também nos centros de espiritualidade, né? Isso. Pela Santa Catarina, tem lá do Ceará, né? Isso, os seis, né? Os seis, esses espaços, né? Que as pessoas vão, né? Esse serviço para a comunidade local, perto, né? Então vai agregando, né? As comunidades CVX têm também feito parte desse caminho, né? Já tinham muitas pessoas que já dedicavam, mas é um pouco abraçar tudo, você fala, você olha um caldeirão de coisas, né? É um estádio inteiro lotado de experiências riquíssimas, e às vezes a gente nem olha porque parece que só acontece ali e tal, né? Ampliar mais cidades, mais lugares, né? Acho que isso, o Retiro de Advento, o Quaresmal, fez ir para muitos lugares, né? Porque aí os leigos foram levando, né? Os padres foram alimentando os leigos a fazerem isso, aonde iam também falavam do Retiro Quaresmal, do Retiro de Advento, que começou às vezes online, timidamente, né? Naquilo que era possível, e hoje você tem, né? A própria Edições Loyola, que foi embarcando também, foi trazendo para junto dela, dando um layout. Isso é muito significativo, né? Isso é muito legal, assim, a gente olhar e falar, que coisa fantástica, né? Que aí eu digo para você que tem coisas que é a graça de Deus mesmo, né? Não tem... Você fala... Né? Eu lembro uma vez uma reunião com alguém de uma cidade, dificuldade de internet, tudo, mas parecia que tudo acontecia porque a pessoa, né, o desejo, a vontade, e ao mesmo tempo queria crescer naquilo. Então, aí você se dedica mais ainda para que aquilo aconteça realmente, né? Seja esse lugar mesmo de acontecimento, né?
É isso. Não, era isso. Não adianta a gente ficar enrolando aqui também, né, para cumprir o horário, né? Tá certo. Eu acho que foi muito legal, assim, e que é muito importante a gente ter esse espaço de CBCs. Não sei se ficou claro para as pessoas o que é, mas a gente vai tentando, vai conversando, vai pegando os comentários e